Agora é comigo, é isso? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Perdão pelo atraso, que me marcaram mesmo para estar aqui às 3 da tarde. Então eu vou tentar, ao cabo dos 35 minutos de organização que me propôs, refletir sobre este amadíssimo e complicadíssimo país chamado Brasil. Para a gente entender o que está acontecendo no nosso país, é preciso que a gente saia um pouco dessa estupidez que hoje está dividindo, ou tentam dividir a sociedade brasileira, e eu me recuso a aceitar isso, esse reducionismo, essa diminuição da complexidade do Brasil. Eu não consigo ver o Brasil dividido entre petralhas e coxinhas. Então, eu estou tentando, enquanto é tempo ainda, enquanto os foguetórios das campanhas, a busca de simpatia, as musiquinhas, as imagens em slow motion da campanha não começaram, eu estou tentando, especialmente entre os jovens universitários, propor uma reflexão estratégica sobre o país. O que está acontecendo com o Brasil? Repare bem, em 1980, tenho repetido por ano de ano, o Brasil representava 1% da economia do mundo. Na mesma data, a China representava 1% da economia do mundo. Só que o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China 800 milhões. Portanto, ontem, sob o ponto de vista de tempo da história, isso é ontem, em 1980, o Brasil era um país relativamente mais rico do que a China. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial e a China, no mesmo período, saltou para 12,5% do comércio mundial. E a razão é que nós crescemos ridículos 2% ao ano nesse período, em média. Repare bem, estão dentro desse período o experimento Fernando Henrique e o experimento Lula, que foram momentos, vamos dizer, de certa folga no consumo, mas que se revelaram insustentáveis no tempo, trazendo o país de volta a essa média crítica que agora, por exemplo, está em apenas 24 meses derrubando a economia do Brasil, 7,5%, e a renda média do nosso povo caiu estonteante 9,2%. Nunca houve na história do capitalismo mundial, em tão exíguo espaço de tempo, uma queda relativa da renda do povo em nenhuma nação do planeta tão violenta quanto essa que nós estamos experimentando hoje no Brasil. A consequência prática de a gente crescer 2% ao ano é que a gente não tem dado conta de superar estrategicamente os graves desafios do país. O mais profundo deles é de que nós seguimos sendo, entre todas as economias organizadas do mundo, a economia piormente distribuída do planeta. Ou seja, nós temos a pior desigualdade na distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo. E isso está piorando. Nós caímos, nesses últimos 18 meses, nós caímos 19 posições. É absolutamente selvagem. Nós caímos 19 posições no ranking de desenvolvimento humano que é levantado sistematicamente ano a ano pela ONU. Caímos 19 lugares. Ou seja, estamos nesse momento em que a gente desesperadamente precisa crescer, estamos regredindo. Isto explica, mais contemporaneamente, o grande drama que nós estamos testemunhando. 14 milhões e 300 mil brasileiros é o número oficial de desemprego aberto no Brasil. Isso é um número, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa dessa é um ser, uma mulher, um homem, que tem conta para pagar, que está saindo cedo da manhã de casa, se batendo de porta em porta e volta amargurado para casa, humilhado, e não consegue nem sequer o primeiro dos direitos, que é poder honrar suas contas pela força do seu suor e do seu trabalho. Mas isso ainda não é a explicação toda da conjuntura. Nós temos já mais de 9 milhões de brasileiros, homens e mulheres sadios, empurrados para o biscate, para o trabalho informal, sendo reprimidos nas ruas das grandes cidades e também desorganizando as economias, porque isso não é solução legítima nem defensável para ninguém que queira uma civilização minimamente digna, como aquela que nós devemos aspirar por ela. Você está bom? Família, bem? Graças a Deus. Então, repare bem, mas os desdobramentos também vão alcançar outras essencialidades do nosso viver. Hoje salta a emergência, por exemplo, da violência, encontrando o Estado impune ou impotente. É impressionante como hoje o espinho do medo está no coração de praticamente 100% da sociedade brasileira. E o testemunho diário que nós temos é da impotência das forças do Estado de pôr ordem, restaurar ou garantir ou manter a paz para as pessoas circularem
enfim, sem correr risco de vida e patrimonial. O que se faz com o nosso povo na porta ou na antessala dos hospitais e postos de saúde, por média, é de uma indignidade sem cabo. E nós vamos assim vendo que nós estamos desmilinguindo como sociedade, como civilização. Será que isso tem que ser assim mesmo? Será que isso é uma consequência fatalista do acaso? Será que Deus se arrependeu de ser brasileiro? A gente sempre cultivou essa história de que o Deus é brasileiro. Não, não é nada disso. É uma coisa mais simples e mais agudamente desafiadora do que essas superstições. O que acontece é que o Brasil está navegando diante de um complexo mundo que radicalizou determinadas transformações sem nenhuma guia, sem nenhum projeto, sem nenhum plano, sem nenhuma meta, sem nenhum projeto, enfim, que determine, com começo, meio e fim, para onde o país quer ir, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, e pondere as energias necessárias e as responsabilidades para dividirmos entre sociedade, mundo empresarial, mundo do trabalho, mundo acadêmico, etc., etc., e mundo político, especialmente, quais são as tarefas inerentes a este pacto, a esta hegemonia, se nós não quisermos cultivar a palavra pacto, entendimento nacional, vamos cultivar pelo menos a ideia de hegemonia, ou seja, uma ideia-força que consiga coesionar uma maioria consistente da sociedade e que não seja uma maioria que se desorganiza logo que acabam as eleições, mistificada por uma promessa vã, pela denúncia de que está tudo errado e que deixa que eu chute, se for eu, vai ser tudo diferente. Isso é o que nós estamos vivendo. Qual é a explicação para isso? A explicação é a seguinte: o Brasil que nós temos, por bem e por mal, não é consequência propriamente do acaso. O Brasil que temos, por bem e por mal, é consequência de um modelo que durante praticamente 4 décadas conseguiu hegemonizar o pensamento nacional. Conseguiu organizar, pelo menos do seu ponto de vista majoritário, as energias políticas do país, a criatividade intelectual do país. E nós tivemos êxito nisso. É muito importante vocês que são jovens, que estão vendo essa desgraceira toda acontecendo e, portanto, estão experimentando a ronda da depressão, da desconfiança, da descrença, da tentativa, até da vontade de fugir, se refugiar no individualismo da internet ou no onquismo, etc., etc., para poder suportar essa asfixia que o mundo real está impondo a vocês. É bom que vocês saibam que o Brasil, em 1930, era um país rural, absolutamente inexpressivo na humanidade. Era um país que 82% do povo morava no campo, e nós extraímos todos os nossos excedentes econômicos na monocultura, do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. Não representava mais nada no planeta. É nesse cenário que o Brasil celebra um projeto, que depois tomou o nome de Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas que tinha premissas, premissas ideológicas, premissas teóricas. Isso tudo que eu estou dizendo aqui não é para amar o passado, é para trazer qual é o desafio contemporâneo. Ninguém se guia sem ideologia, ninguém se orienta sem doutrina, sem teoria. Nós, de repente, de um tempo para cá, estamos fazendo a apologia da ignorância, como se ser identificado com o povo, como se ter solidariedade ao povo fosse necessariamente no simbólico ou fazer a apologia da desinformação, do iletrado, enfim, de ser iletrado, etc, etc. Está tudo confuso aí. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar, diz o poeta. E não é Messias, sem qualquer tipo de trocadilho, nem é Salvador da Pátria. É a ideia que tem que se assentar num conjunto de propostas. Vamos lá. Existia um cidadão chamado Keynes, que era lord inglês, e ele sistematizou uma ideia de que a economia exitosa era aquela que conseguisse um certo sincretismo, ou seja, uma certa melhor de cada lado, entre um marxismo que estava propondo a abolição da propriedade privada dos meios de produção e um capitalismo selvagem que tende à instabilidade e ao oligopólio. E aí montou-se uma ideia de uma economia mista, em que o Estado empoderado, saneado, democraticamente controlado pelo conjunto organizado da sociedade, se associa aos empreendedores privados e convoca a universidade, o pensamento acadêmico, a produzir as respostas técnico-científicas para os desafios consensados ou hegemonizados.
E aí o que acontece? Na depressão de 30, de 29, isso foi experimentado de forma extraordinariamente exitosa no New Deal, feito pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Pegou a depressão mais grave da história do capitalismo mundial até 2008 e rapidamente produziu saídas. Isso foi depois exuberantemente testado na recuperação da Europa, destruída pela Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall. Isso foi exuberantemente testado na formulação da recuperação do Japão, destruído pela Segunda Guerra Mundial, com o general MacArthur. E isso já vivido, vem para o Brasil, tropicalizado, e vira o nosso projeto nacional de desenvolvimento. Por agora, evidentemente, confinado a esse tempo, eu não posso explicar muito mais a análise disso. Mas o fato é que, por este modelo, o Brasil saiu do nada e viramos a 15ª economia industrial do mundo. Ou seja, repare, gente, querida, não há defeito genético na nação brasileira. É só um mau momento. Longo, grave, terrivelmente grave, mas é só um mau momento. A nossa história é uma história de quem produziu um experimento de crescimento econômico, de modernização econômica, extraordinariamente notável pelo mundo capitalista e pelas teorias do mundo inteiro. Só que esse modelo foi construído em cima da gente tangenciar, evitar alguns graves conflitos políticos que seguem sendo os agudos conflitos que nós temos que ferir. Porque essa ideia da elite que nós temos que ter paz, consenso, que nós somos pacíficos, etc., isso é uma grande engabelação para manter o status quo, para manter o conservadorismo neocolonial, pós-escravista, que segue considerando o trabalho como uma mercadoria. Está aí a agenda. Está aí a agenda. Então, nós precisamos esquentar a política e compreender o conflito, não por amá-lo, mas por necessidade política inadiável de ferir este conflito. Quais são, obviamente, as duas coisas? Primeiro, nós financiamos essa estratégia de desenvolvimento, antes desenharam uma instituição. A China hoje, quando acaba o ano, produziu 100, come 55 e guarda 45 para jogar a traquitana do ano que vem. A velha Europa produz 100, come 70, come 75 e guarda 30, 35 para jogar para o futuro, para investir. No Brasil, no melhor momento do Lula, nós tivemos 17% de sobra entre o que nós consumimos e produzimos, e agora caiu para 14%. Sem algo ao redor de 30, 35, esqueça que nós não vamos crescer. E, ao contrário da mistificação neoliberal, que nos foi vendido como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, o nível de capital de um país não é consequência fatalista do acaso, não cai do céu, não é consequência do entrechoque competitivo, concorrencial do livre mercado, das empresas, não. Não é mesmo. É consequência de arranjos institucionais, profissionais do direito. Arranjos institucionais que a política, e só ela faz, ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Faz para atender minorias, plutocratas, privilegiadas, ou faz para atender maiorias. Isso tudo é um conflito político. Nós, no Brasil, temos sido sistematicamente adiado esse conflito. Resultado, financiamos esse desenvolvimento extraordinário criando uma dívida, na ilusão de que nós íamos financiar nosso desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Na época, essa ilusão era razoável, porque o dinheiro era muito paciente, não existia ainda o computador. Então você demorava 3 anos para começar a pagar um empréstimo, 12 anos para pagar as prestações do empréstimo, e o juro mundial era de 3, 3,5% ao ano. Então qual era o erro, pensávamos do tempo? Tomamos $1 bilhão emprestado nessa condição de longo prazo. Abrimos uma Petróleo-Brás, quando 3 anos acontecer que eu vou precisar pagar, a Petróleo-Brás com 1 ano de faturamento já paga metade desse empréstimo, que eu ainda tenho 12 para pagar. Então danamos a pedir dinheiro emprestado e abrir Brás. Petróleo-Brás, Eletricidade Brás, Telefone Brás, Estrada Brás, Aço Brás, etc, 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 etc. E a segunda variável é que as tecnologias do campo, como o grande mineiro Juscelino Kubitschek fez, e o Fusca que saiu dali era quase o mesmo Fusca que girava e rodava nas ruas de Munique, com a linha de montagem nova. Porque as tecnologias passavam 10, 15, 20 anos para superar a geração anterior pela nova. Isto também, o capital virou smart money, ou seja, dinheiro eletrônico, operado em tempo real, 24 horas por dia, sem dormir, porque quando o sol se põe em Belo Horizonte, nasce na Malásia.
E fica ali uma garotada em Wall Street jogando videogame. Quem está pagando mais pelos bilhões de dólares, eu tiro daqui, ponho acolá e vão destruindo o país. Destruindo balanço de pagamentos, etc, etc, etc. Segundo, as tecnologias, como todos vocês sabem, vocês são a geração que está impactada mais centralmente do que a minha, as tecnologias agora se superam com a frenética velocidade. A capacidade de processamento do chip está dobrando a cada 24 meses. A cada 24 meses. Meu primeiro computador que eu entrei na internet era um 386. Vocês não sabem nem o que é isso, os museus têm aí. E a internet era um fenômeno extraordinário, que fazia-se pela linha de telefone, tinha uma negociação, tem tom, e achava extraordinário que demorava só 7 minutos para entrar na primeira página do UOL. Né? Eu disse, mas rapaz, em 7 minutos eu estou vendo a primeira página do UOL morando em Boston, uma frio da peste, uma saudade danada e tal, mas eu estava ligado no Brasil. Vê agora, se a minha internet não tiver 200 GB para eu baixar um filme em 7 minutos, um filme longa-metragem Full HD em 7 minutos, não presta, eu troco de companhia, troco de provedor. Isto tudo mudou radicalmente a premissa do modelo brasileiro e o modelo morreu. Produzimos a 15ª economia industrial do mundo, nós produzimos uma hiperurbanização em apenas 30 anos. Viramos um país superurbano, sem planejamento, sem estratégia, então aí os bairros pobres, as favelas, etc, etc. A crise da moradia e gerando outras frustrações das nossas maiorias populares. E as tecnologias também se alteraram de um jeito tal que não dá mais para a gente produzir da agulha ao avião e passando pelo computador. Resultado, o Brasil quebrou. Só que nós, quando quebramos, eu tenho chamado a atenção das pessoas, nós não podemos convocar a inteligência do país para um debate, para ver qual era a pista do novo modelo, do novo projeto, porque é do que se trata. O Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento e cada palavra dessa quer dizer uma coisa. O projeto supõe recuperar planejamento, estabelecer metas, prazos, supervisão, avaliação, controles, quem faz o quê, quanto custa, qual é o prazo, de onde vem o dinheiro. Isso é uma tarefa absolutamente inadiável. E saibam vocês, jovens, o Brasil faz 30 anos que é conduzido da mão para a boca sem um plano de absolutamente nada, portanto não temos meta, não temos prazo, não temos avaliação, não temos controle. Não sabemos de onde vem o dinheiro, começamos obras e não terminamos, superfaturamos obras, o diabo, porque não tem uma barafunda absolutamente caótica que acaba produzindo essa opacidade, essa escuridão que é perfeita para a roubalheira, que é apenas, vamos dizer, o cogumelo que nasce da matéria putrefada. Né? A matéria podre, se não tem sol, ela vai gerar, né, fungos e cogumelos, e frieiras, etc, etc, etc. Pois bem, este projeto não pode ser global porque as condições de produzir não são globais. Cada coisa dessa aqui exige uma grande explicação. Eu estou angustiado com o tempo. Você vai me avisar aí? Você me avisa? Quem é que vai me avisar? Quando faltar assim, uns 30 minutos, você me avisa. Depois eu vou tentar responder perguntas. Aí eu tenho que ser telegráfico. Então, repare. Nacional por quê? Porque as condições de produzir não são globais. O domínio tecnológico, para citar só um exemplo, é intrinsecamente nacional e crescentemente blindado por gravíssimas legislações de proteção de propriedade intelectual. O Brasil, com o senhor Fernando Henrique Cardoso, fez a mais entreguista lei de propriedade intelectual e nós estamos hoje pagando mais de 10 bilhões de dólares de royalties para alugar a inteligência dos outros. Porque adiamos e não temos um projeto nacional que se preocupe com a evolução técnico-científica e suas aplicações industriais no país. Tem que ser desenvolvimento porque o país está ganhando produtividade, agora parou. Mas o Brasil foi forçado a ganhar produtividade, trocando gente por máquina, nos processos da agricultura, nos processos da mineração, nos processos da indústria, nos processos do serviço. Todo dia nós estamos vendo a robótica, a automação, a mecanização, tomando empregos, gerando um desempregado com dificuldade de se retreinar, de se requalificar e de adentrar novamente no mercado de trabalho. Mas mais grave, olha aqui por outro ângulo, o Brasil ainda coloca 2 milhões de rapazes e moças por ano ao mercado de trabalho. Se a gente não cresce, ou seja, se a gente não tem um compromisso com o desenvolvimento, e nós não temos hoje, nós não temos como gerar os empregos necessários. E se não tem emprego necessário, o preço do emprego, que é o salário, se aviu. E se não tem atividade econômica, a
tributação que incide sobre a exuberância ou a precariedade da economia é que vai dizer quanto dinheiro eu tenho para educar o povo, para promover saúde que preste, para fazer segurança que funcione, para resolver os hiatos de infraestrutura que são dramáticos no país. Simples assim. Portanto, nós precisamos redesenhar essas coisas para tomar de volta o Brasil para uma reflexão estratégica, que esse negócio do deixa que eu chuto, da briguinha PT, PSDB, estão levando a gente para o brejo. Porque eles, no fundo, são iguais na questão da economia política. Ambos não têm projeto de país. Adiaram por projetos de poder, algum, ao seu modo, fez um bem ao país, algum modo fez outro bem ao país, mas insustentável. Quer ver o filme? Quando nós começamos a crescer com o governo Itamar Franco, fazendo o fim da inflação, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, o PT ficou contra na data, nós entregamos uma melhoria de renda do dia para a noite para o povo. Essa melhoria de renda imediatamente se transformou em consumo. E a população, melhorando a condição de consumir, fica feliz com o governo. E aí o Fernando Henrique entra, compra a reeleição e se reelege. Só que aquele fim da inflação era um once and for all, como dizem os americanos. Aconteceria uma vez e não se repetiria. Portanto, aquele nível de consumo artificial não se sustentava. E aí, quando deu 98, que ele ganhou a reeleição, 99 o país quebrou. Pela terceira vez na mão dele. E ao quebrar, qual é a consequência? Você desvaloriza a moeda. A proporção do real com o dólar acaba saindo de 1 por 1, que era quando o Fernando Henrique tomou posse, para 4 por 1. E aí é o seguinte, vale a pena pensar sobre isso para ajudar o nosso povo a entender. O que é que eu tenho a ver com dólar? Olha, isso é o que nós precisamos ajudar o povo a entender. O dólar, 30 minutos, completado, vou falar. Ligou meu tempo? Ih, namorou. Era brincadeira. Então eu vou diminuir aqui. Então repare, eu estou me apaixonando pelo auditório. A gente não compra dólar, e eu estou repetindo em todo canto para a gente ajudar a criar uma corrente de opinião. Mas a gente come pão e pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo, então a gente tem que comprar trigo do estrangeiro e pagar em dólar. Quando o Lula entregou para Dilma o governo, nós estávamos precisando de R$1,75 de real para comprar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada com o golpe, nós estávamos precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, ou seja, o preço do trigo sobe, o preço da pizza sobe, o preço do pão sobe. Mas a gente pode até passar sem pizza e pão, mas remédio é a mesma coisa. O Brasil internacionalizou sua economia de um jeito que 80% dos pozinhos de litro dos nossos remédios vem do estrangeiro. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos precisando de R$1,75 para comprar $1 de Tilenol, ou um anestésico para uma cirurgia. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol ou de anestésico. Resultado, o preço dos remédios sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus, o principal insumo da passagem é o óleo diesel. E o Brasil, por conta dessa estupidez neoliberal, abriu mão de uma estratégia nacional de desenvolvimento e virou a seguinte genial política. Está aí em vigor hoje. Vender petróleo bruto barato e comprar derivado de petróleo estrangeiro a dólar caro. Diesel, derivado de petróleo, lubrificantes e polímeros, etc, etc, etc. Resultado, a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Quando o Lula entregou para a Dilma, precisava de R$1,75 para comprar $1 de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, precisava de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, o preço da passagem dos ônibus subiu. Lembram dos protestos de 2013? A turma reclamando e tal. E o erro é que a gente não conversa com o povo. Os políticos acham que nós, povo, somos imbecis, incapazes de entender as coisas. É só dar uma explicadazinha, eu tenho certeza que 100% aqui entendeu. E isso é caixa preta, não é por acaso. É porque aqui está um dos ilhos, aqui está onde a negociata rola. Enquanto se denuncia essa corrupção vulgar, aqui está a brutal roubalheira das elites brasileiras que transformaram o Estado Nacional Brasileiro num mecanismo de transferência de renda de quem trabalha e produz para quem especula no rentismo. Por isso que eu não sou acusado de corrupto, não sou acusado de incompetente, mas acusado de bocão, de doidão, porque eu falo os números, eu mostro, e o que eu sou doidão, não é aquilo que eu falo de cabeça quente, que eu sou muito zangado pelo que as coisas que eu sei. É o que eu falo de sangue frio, como eu estou contando a vocês aqui, auditório por auditório, para que vocês prestem atenção na taxa de câmbio, para saber qual é o nível de renda que cada um de vocês tem, que seus pais têm. Porque tudo depende disso, a dependência que o Brasil construiu ao longo desses 30 anos dos fluxos estrangeiros, tanto de mercadoria quanto de capitais.
Resultado prático, né, nós chegamos à posição em que o Brasil está proibido de crescer por 3 fatores. E eu paro aqui nesse diagnóstico, a gente discute, porque se a gente fizer um acordo nacional da inteligência do país, de que os problemas do Brasil são estes, e é preciso que a gente, né, exija dos políticos, de todos os partidos, que eles reflitam sobre isso. Porque se os problemas forem esses, as soluções saltam óbvias. E a grande pacificação que nós temos que fazer no país é só a concordância entre nós se o Brasil está com uma gripe ou com câncer. Se o Brasil está com septicemia ou só com um resfriado. E eu sustento que o caso é de cirurgia. O caso é grave. E não suporta mais o Brasil curativo, band-aid, puxadinho para cá e para lá. Vou tentar explicar agora pela exceção. Se o Brasil cresce 2% ao ano, né, na média, por que o Fernando Henrique foi popular? Expliquei aqui. Cessou o imposto inflacionário, todo mundo foi ao consumo, esse consumo era insustentável, quebrou o país, e veja o filme. Naquela data o PT criou o movimento Fora FHC. E o Lula, meu amigo, assinou uma petição de impeachment do Fernando Henrique. E foi entregar, repare bem como é sofrida a vida de quem tem memória. Foi entregar o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Pode um negócio desse? Que era um encalhe com o Fernando Henrique. Resultado. E eu falei, Lula, não faça isso, pelo amor de Deus, porque remédio para governo ruim não é impeachment. Nós temos uma democracia muito verde, a tradição do Brasil é autoritária. Vocês aqui são muito jovens, mas quem só se debruçar sobre a economia brasileira, sobre a nossa história, vai ver que nossa vocação é uma vocação autoritária. O mais longo período de franquia democrática, entendido democracia como direito de votar e de se reunir em grêmios estudantis sem ser agredido pela imprensa, foi esse que caiu agora com a Dilma, 27 anos. Nunca tivemos mais de 27 anos de democracia. E aí, repare bem, vem agora o processo do Lula. Por que o Lula foi popular? Duas questões que a gente precisa entender, dado que agora já todo mundo domina o assunto câmbio, né? Como o Lula era o bicho-papão para certas elites, eles começaram a especular na véspera da posse do Lula com dólar. Então começaram a comprar muito dólar, e quando você tem muita gente querendo e podendo comprar uma coisa, o preço dessa coisa sobe. Então o preço do dólar na véspera do Lula tomar posse saiu para o que seria hoje R$ 9,20. O equivalente que seria hoje R$ 9,20. Só para vocês terem ideia, hoje o dólar com o real está R$ 3,30. Então quando o Lula tomou posse, se fosse a valor de hoje, estaria R$ 9,20. Ou seja, o povo deu uma empobrecida grande. Por isso que o Fernando Henrique perde a eleição e dá passagem à vitória eleitoral do Lula e do PT. Então, o Lula o que é que faz? Mostra que não veio para fazer loucura nenhuma, começa a ser até mais conservador do que o Fernando Henrique, se é possível isso, e vai fazendo, de maneira que no fim do governo dele o dólar estava 1,75, como eu já falei. Então, se você aumenta o dólar, você empobrece o povo, mas se você diminui o dólar, você enriquece o povo relativamente, de forma insustentável, mas o povo começou a experimentar um crescente nível de consumo, né, que também foi muito fortemente ajudado pelo fato de que o Brasil, puxado pela China até 2008, né, e depois foi caindo, o Brasil teve um ciclo explosivo de preço de commodities, que são essas mercadorias tradicionais que a gente exporta do Brasil. Por exemplo, minério de ferro de Minas Gerais. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada e houve o golpe, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $30. Percebe? Então você tinha um desequilíbrio estratégico na conta do Brasil com o estrangeiro, mas nós tínhamos como pagar porque nossas mercadorias tradicionais experimentaram um preço explosivo, nunca visto na história. E aí o Lula pegou essa montanha de dinheiro e financiou uma expansão do consumo, que depois se revelou também insustentável. E olha o filme, a Dilma se elege, já raspando o Photoshop, né, o Photoshop, aquela taquinha aqui, médio focinho do cavalo, quem chegou primeiro, a Dilma chegou ali já raspando na trave, porque opta por não considerar a inteligência do povo, opta por não repartir com a sociedade o que estava acontecendo com o país,
cai na marketagem, na mistificação, na propaganda enganosa, e no dia seguinte que se elege, o real se desvaloriza 42% em 60 dias, vai para os preços, porque a gente não compra dólar, mas come pão, e aí o dólar sobe, o trigo sobe, pão, os preços todos sobem, atira com taxa de juros, começa a depressão e loucamente convoca um cara do outro lado, um medíocre de 5º nível do outro lado, para vir salvar a pátria, o tal de Levi, né? Que até meu amigo, agora estou chamando de tal de Levi, porque eu acho que ele não é mais meu amigo, porque de fato não tem nível. E aí, resultado, se desconstitui na sociedade e permite, legitimado pela dinâmica da trás do PT, que se faça um pedido de impeachment sem base em crime de responsabilidade. Por isso é que é golpe. Nós somos profissionais do direito. No presidencialismo, só o cometimento doloso de crime de responsabilidade autoriza o impeachment. Se não há crime doloso, ou seja, com autoria que lúcida e conscientemente quis obter o resultado ilícito, não há crime de responsabilidade. O negócio de crime de responsabilidade fiscal, que a imprensa fala, não existe no mundo do direito. Não existe crime de responsabilidade fiscal. Isso é invencionice. O que existe é crime de responsabilidade. E ele está tipificado na Constituição e nas leis subsequentes que regulamentam isso. Então houve um golpe de Estado no Brasil. Não é mais uma sargentada, truculenta como era no passado, porque agora a grande direita financista internacional aprendeu essas sofisticações. Basta fazer uma massa de propaganda, atuar em cima da desconstituição dos governos, porque é o caso da Venezuela. A Venezuela, diferente do Brasil, para pior, a Venezuela é centralmente dependente de petróleo. Quando o petróleo estava a 110, o Chávez mandava todo o assunto a plebiscito e ganhava todos. E eles não mudaram nada. Que nem aqui, nós não mudamos nada. Nem pedagogizamos, nem ajudamos o povo a entender. Resultado, o petróleo caiu a 30, o Maduro está aí cercado. E confusão, e cai. Mais cedo ou mais tarde, não demora, vai cair. Porque perdeu o nexo com a população, deixou o povo acreditar que esse conforto consumista era para sempre dependente caudilescamente do dono da bola daquele dia. Isto, então, nos traz ao tempo presente e eu concluo. O Brasil está proibido de crescer hoje. Porque o setor privado está especialmente endividado, por anos a fio de juro alto, então não vem aí investimento. O setor público, a segunda razão, está colapsado. Minas Gerais, eu nunca imaginei que eu pudesse viver para aquilo que eu temia. Porque o Fernando Henrique conhece a vida, não tem compromisso nenhum com nada, a não ser com o seu próprio civismo. O Fernando Henrique sabia que São Paulo queria, para ter monopólio eternizado de poder, que ele precisava destruir politicamente Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E trouxe esses dois estados importantes do Brasil, que fizeram a Revolução de 30, trouxe esses dois estados para a bancarrota, fazendo a renegociação das suas dívidas, ainda quando era Eduardo Azeredo, muito fragilizado politicamente, e quando era lá o Brito, lá no Rio Grande do Sul, também muito fragilizado politicamente. E pôs acordos insustentáveis, e agora, como previsto, Minas quebrou, Rio de Janeiro quebrou, Rio Grande do Sul quebrou, e São Paulo não quebrou, porque conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal, afrontando toda e qualquer lei, e a tragédia brasileira vai se aperfeiçoando, né? O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar e permitiu a São Paulo passar 8 meses sem pagar dívida. Se Minas ficar 6 meses sem pagar dívida, já saía da insolvência. São Paulo ficou 8 meses e o Lula, como eles sempre fazem, superfaturou a compra da nossa caixa pelo Banco do Brasil. Lá se vão mais 8 bilhões, mais 4 bilhões, são 12 bilhões de reais que a União Federal entregou para sustentar, né, o que vai quebrar. São Paulo também está em líquido, já a receita corrente líquida já é abaixo da despesa corrente líquida. E, por terceiro, o desequilíbrio estratégico na conta do Brasil com o estrangeiro. Qualquer crescimento nosso, qualquer umzinho, a última vez que nós crescemos 2%, a média, apresentou-se um buraco de 124 bilhões de dólares na nossa conta com o estrangeiro. E aí, quando a gente tem um buraco muito grande na conta com o estrangeiro, o filme começa de novo. Desvaloriza a moeda, passa para os preços, porque pão é pizza, e pizza é trigo, e trigo é dólar, passa para os preços uma miragem de inflação, atira com taxa de juros, quebra o país, a insolvência fiscal agora vem da queda da receita e da explosão do serviço da dívida, e a humanidade não suporta mais esse stop and go. Por isso agora, se o diagnóstico é esse, nós precisamos reunir o povo brasileiro ao redor de um novo e emancipador projeto nacional de desenvolvimento. Começo, meio e fim, e cujas pistas estão dadas no que tem que ser feito. Muito obrigado pela sua atenção.
Obrigado. Me permita só saudar aqui alguns amigos queridos. Eu quero saudar a Juliana, agradecer o privilégio do convite. O privilégio mesmo, eu sou advogado, bacharel em Direito e sou economista. OAB Ceará 3339, ativo. Quero saudar o Júlio Delgado, na ausência. Quero cumprimentar a Maria Isabel, também muito obrigado a vocês. Quero cumprimentar o meu companheiro, o deputado federal Gonzaga. Um abraço aí, obrigado pela presença. A Poliana, que é vice-presidente da nossa fundação, Leonel Brizola, eu sou do PDT. A Cirle, que é secretária-geral do PDT em Minas Gerais e líder do nosso movimento de mulheres. E o nosso companheiro da Juventude Socialista do PDT. Muito obrigado a vocês todos. Quem se interessar por uma militância, a UJPDT está. Um abraço. Agradecemos mais uma vez, Ciro Gomes. Agora a gente vai para o nosso momento de perguntas. Bastante. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: como modificar a situação de conchavos e negociadas tão descaradas nos dias de hoje para benefício e manutenção da nossa velha política e tentar unificar o povo para assuntos nacionais? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês que pode ser muito doída, mas é como eu educo meus filhos, eu tenho muito orgulho de quem eles são. Eu, a mãe dele, naturalmente. Democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista. O que supõe um cidadão ativo, organizado, que busque se informar, que busque reforçar os seus laços comunitários, seja no Grêmio Estudantil, seja no sindicato, seja na associação de moradores, nas entidades profissionais, nos sindicatos, etc, etc. E o Brasil, como eu lhes disse, é um país de baixo treinamento cidadão. Nós nunca deixamos o nosso povo exercitar pelo método da tentativa e erro a democracia, porque democracia isso não vai acontecer nunca que um anjo vingador vai descer do céu e instalar o chicote e botar as coisas em ordem, ou nós. Nós é que temos que buscar. E hoje mais do que nunca. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou fazer 60 anos esse ano. E a minha geração ganhou todas. Estava lembrando até, sonhando que fosse no mesmo auditório. O primeiro encontro nacional de estudantes de direito, ainda no fim da ditadura, foi no auditório da PUC de Minas Gerais, um auditório que tinha ali por perto da Afonso Pena. Não sei que prédio ainda tem por ali, não? Não sei. Tem? Na Praça Liberdade. Um pouquinho subindo ali no rumo da Praça Liberdade. Eu sei que nós viemos, aí foi declarado ilegal e nós viemos clandestinos, né? Um pouquinho de dinheiro no bolso, a carteira de identidade, né? E um ponto. Descemos na rodoviária ali na Afonso Pena, lá embaixo, e saímos a pé, um por um lado, outro pelo outro, esperando a polícia. Não aconteceu nada dessa vez. Mas, enfim, naquela data, vejam, para a gente fazer uma reunião como essa trivial que nós estamos fazendo aqui, a gente deixava os pais aflitos, etc. E nós ganhamos todas. Não foi assim, ganhamos metade, 70%, nós ganhamos todas. Porque nós tínhamos clareza do que queríamos, nós fazíamos política diariamente, depois de dançar, namorar e tal, que é muito bom também. Eu, por exemplo, arranjei uma namorada neste evento aqui, tempo era solteiro, muito solteiro, eu só sou pouco solteiro. Enfim, e é isso que eu recomendo. Não tem saída para nós se a gente não for para a rua, não ocupar, não exigir, não estabelecer um nexo. Sabe, a pesquisa sociológica do Brasil diz que 6 meses depois da eleição, 76% de nós não lembramos o nome do deputado federal em quem votamos. E aí vamos nos queixar depois? Lamento. Duro, a vida é dura. Agora, saibam que é possível. O milagre da política está na mão de vocês. Coisa que foi os 5 mais caroços, a minha geração venceu todas. Está na mão de vocês vencer isso, porque isso aí é fraco demais. É tremendamente hostil a nós, mas o que está aí é muito fraco. Se empurrar, cai, não tem conversa. E aí, eu queria que ele estivesse aqui para dizer, não tem esse negócio de não cair porque o outro é pior. Vai se fuder. Vai se fuder. Na presidência da República não pode estar ladrão. Se for necessário, eles que começaram, eles que violaram a Constituição, eles que derrubaram um presidente que foi eleito pelo povo.
mau presidente. A Dilma era uma muito má presidenta, na minha opinião, sendo minha amiga e gente séria, mas estava fazendo um governo trágico. Agora, remédio para governo ruim não é violentar a Constituição. E agora o que nós temos que fazer é ir para cima, não interessa a consequência, esquentar o protesto. Não falte a dia 30, por exemplo. Para todo mundo que puder, vamos esquentar, tomar cuidado. Estou infiltrando policiais para fazer coisa para assustar a classe média, mas vamos esquentar os protestos. O povo que não defende seus direitos talvez não mereça ter. Mais uma pergunta. Ciro, boa tarde. Enquanto um homem público, representante popular e possível candidato à presidência da República, qual é o seu posicionamento em pautas consideradas tabus, como descriminalização do aborto e regulamentação da maconha? A Ana Campos, do Direito da UFMG. Veja, Ana, eu tenho opiniões publicadas sobre todos esses assuntos. E hoje, eu estudo sempre, hoje representa o que os sociólogos ou cientistas por isso estão chamando de voto censitário. Né? Então, eu aprendi, porque dei muito queixo para bater, porque eu cultivo a franqueza, eu não gosto da hipocrisia, muitas vezes sou mal entendido por isso, não tenho queixas. Né? Fui tudo, também só não consegui ser presidente da República, mas fui o governador mais popular do país, prefeito de capital mais popular, ministro da Fazenda, entrava nos restaurantes do bairro de Palma. Enfim, eu não tenho queixa nenhuma da vida pública, mas o meu jeitão assusta certos setores mais conservadores, ou a cultura, por exemplo, de São Paulo, ou a certa serenidade mineira, né? As pessoas, que é isso? Enfim, lá o meu povo me conhece, sabe que isso aqui é só sintoma de indignação, porque ninguém doidão não poderia ter sido ministro da Fazenda, comandante da Economia do Brasil, ministro da Integração Nacional, negociou o projeto de São Francisco. Aqui em Minas, por exemplo, consegui grande consenso. Enfim, eu sou adestrado para a luta de Estado. Agora, eu percebi que um candidato a presidente da República não pode ser guru de costumes ao mesmo tempo. Então, o que é que eu tenho que dizer? Minha opinião sobre essas coisas obedece à minha atitude na vida. Tolerância, respeito à diversidade, sabe? Respeito, e mais do que respeito, carinho por toda expressão de amor. Já vou incluir uma que não foi perguntada aqui, mas esse país é extremamente católico, extremamente neopentecostal, mais modernamente, e a gente conta com essa gente, os católicos, os neopentecostais, em matéria de solidariedade aos pobres, em matéria de indignação contra a corrupção e a safadeza. Portanto, eu tenho que respeitar, na condição de candidato a presidente, essa contradição da sociedade. Agora, para mim, o aborto é uma questão do corpo da mulher e um problema de saúde pública. A droga, eu acho que o usuário não é criminoso. Eu acho que o usuário não é criminoso. Eu não faço a apologia porque eu sei, fui secretário de saúde, criei a política de redução de dano no Ceará. Então, inclusive, vou publicar no meu Facebook, na minha página, como é que a gente faz no Ceará, na medida em que está se fazendo essa aberração em São Paulo, que é uma coisa completamente fascista. E, enfim, e tudo isso, as pessoas podem contar com essa minha atitude se um dia eu servir ao país como seu presidente. Agora, eu não vou fazer a apologia da minha opinião por respeito à contradição do nosso povo. Vamos para a última pergunta. Boa tarde, Ciro. Se não houve planos de sustentabilidade tanto por parte do PT como do PSDB, como você enxerga uma saída para a atual situação do Brasil? O Brasil que temos é esse daí. Tomemos muito cuidado de não ler errado a crítica que eu faço, porque é uma crítica que apela à construção. Ninguém vai inventar outro. Eu acho que o PSDB meio que vai encerrar um ciclo, porque na prática é uma grande fraude. Com todo respeito aos velhos amigos que ainda tem por lá, o PSDB virou uma grande fraude, porque é um partido que nasce, eu ajudei a fundar, né, querendo trazer a social-democracia para o Brasil, e vira um partido antinacional, antipovo e plutocrata. É um partido que, de fato, só faltava cair a máscara e agora, infelizmente, caiu com muita dor para mim, né, mostrando o envolvimento deles, inclusive, em corrupção vulgar, como essa que nós estamos tendo no testemunho. Agora, o PT não. O PT é um partido importante para o Brasil. O que eu não aceito mais, velho companheiro e também
momentos de disputa, mas por regra nós temos andado juntos, desde que nasceu o PT. Agora, o PT falhou gravemente porque trocou o projeto de país por um projeto de poder. Eu brinco, provocando o próprio Lula, de quem eu sou amigo há mais de 30 anos, que a única mudança estrutural que o Lula promoveu no país foi a tomada de 3 pinos. Pode rir, a tomada de 3 pinos. Antes era só 2 pinos, aí o Lula mudou. Então, todos os lares do Brasil deu uma mudança institucional que o Lula fez, a tomada de 3 pinos. O resto não tem nada. Não quer dizer que ele não fez coisas boas, fez coisas muito boas. Mas se o temerário quiser, destrói tudo. Destrói tudo. Por exemplo, basta não atualizar o Bolsa Família, que já está acontecendo, o Bolsa Família está assumindo como centralidade na segurança alimentar do país. Como eu disse a vocês, o Brasil caiu 19 posições na questão da distribuição de renda. Se você quiser, por exemplo, a política de salário mínimo acabou. O salário mínimo, quando o Lula tomou posse, tinha $76 a poder de compra. Quando o Lula entregou para a Dilma, estava em $320 a poder de compra. Quando a Dilma foi derrubada, estava $250 a poder de compra. Já começou a cair, agora está 200. Ou seja, não tem nada institucionalizado. O crédito no Brasil, quando o Lula tomou posse, era ridículos 22% do PIB. A menor proporção, dados juros altíssimos, era a menor proporção de crédito em relação ao PIB, todo mundo capitalista. Quando o Lula entregou para a Dilma, estava em 55% do PIB do crédito, fazendo uma política criptoconservadora, reacionária no Banco Central, com esse mesmo Meirelles. Presta atenção. Desculpa, eu sou informado. A gente faz uma briga tremenda para não deixar acontecer um golpe. Durante a briga, o Lula queria, por fim na força, que a Dilma nomeasse o Meirelles ministro. Aí acontece um golpe e o golpista nomeia quem para o Ministério da Fazenda? O Meirelles. Não tem uma coisa errada nisso aí, não? Quem botou o Michel Temer na vice? Quem impôs a Dilma, sem experiência, sendo uma pessoa honrada, minha amiga, mas quem impôs ao mundo progressista a Dilma? Como um pedaço do semideus Lula. Ele, Lula. Quem botou o Michel Temer, esse chefe de quadrilha, que eu sempre soube, disse para ele 1000 vezes, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu não só disse no privado, não, eu tenho 10 artigos, 50 entrevistas, dizendo que o Michel Temer é um traidor, é um boçal, é um cara que simplesmente é chefe de quadrilha. Há 25 anos roubava no Porto de Santos. Agora está aí nas 82 perguntas do Janot. Está tudo aí escrito. Ele me processou. Aí é o seguinte, eu enfrento o Eduardo Cunha. Quem fez o Eduardo Cunha virar o poderoso presidente da Câmara? O Lula. Por quê? Porque entregou Furnas para ele. E ele com Furnas roubou uma montanha de dinheiro e comprou os colegas. E eu agora vou ter que engolir isso. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Claro que eu não vou mudar de lado. Agora é preciso estressar, né, o nosso lado para que a gente tenha um mínimo de humildade. Senão a gente perde o nexo de confiança com o povo, que é o que aconteceu. Vocês sabem quantos nós somos no parlamento hoje? De 600, nós somos 100. Se vocês não forem para a rua, a amargura vai ser muito mais profunda do que já está. Se nós não formos para a rua. Eu estou rodando, estou circulando. Essa é a terceira fala que eu falo em Minas Gerais, de ontem de tarde para cá. E daqui vou para São Paulo e todo dia. Não tem um dia que eu durma duas noites no mesmo lugar. Estou fazendo o que acho que gosto que devo fazer pelo país. Mas é preciso que a gente force a mão para que essa gente acorde. Porque botar defeito nos adversários é muito fácil. E nós não temos uma parte nisso, não. Nós não fizemos nada errado. Nós somos vítimas de uma perseguição política, é isso mesmo? Mais uma vez eu queria agradecer a presença de Silvio Gomes, ex-governador do Ceará. Nossa organização tem muito prazer em recebê-lo aqui. Foi um dos convites mais comemorados em nós da organização. É um prazer realmente tê-lo aqui. E nós agradecemos, acho que em nome de todos os alunos e estudantes de cristão, a presença e a explanação que o senhor deu. Muito obrigado, Silvio. Para continuar esse trabalho,